Dando continuidade, então, ao estudo de modelagem matemática do processo, vamos ver o aspecto de linearização de modelos. Quando nós fazemos nosso balanço de massa, energia e quantidade de movimento, nós vamos certamente cair num sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares. Né? Então, para a aplicação desses modelos não lineares, fica complicado você fazer um estudo de estabilidade ou aplicar numa proposta de estudo de controle e processo. Então, o normal seria você linearizar essa expressão, está aqui ela colocada de forma genérica, okay? Onde você escolhido um ponto de operação, né, que pode ser o valor de estado estacionário ou um ponto de operação do teu equipamento de processo ou dos equipamentos de processo, você linearizar através de uma expansão de uma série de Taylor a expressão matemática proposta. Tá bom? Aqui tem um exemplo, dois exemplos. O primeiro, não linear, uma expressão matemática de uma equação diferencial ordinária não linear. Não linear por causa desse termo aqui. Não linear também por causa desse termo aqui. E é uma expressão linear. Então, vou fazer algumas definições. A primeira delas, você definir o que a gente chama de variável de desvio, né? A diferença entre o valor da expressão e o valor no estado estacionário. A barra aqui significa um ponto de operação ou estado estacionário. Nossa expansão em série de Taylor seria basicamente o valor aproximado da tua função é igual ao valor da função num ponto mais diversos componentes da expansão, né? Que seria a diferença da derivada de ordem n com o valor da derivada de ordem n no ponto estacionário ou no ponto de referência, e tomando em consideração todas as derivadas até obter essa expansão dada aqui pela essa equação. Nós vamos ver um pequeno exemplo no próximo slide, ilustrando a aplicação dessa expansão de Taylor no estudo de um processo. Seja um tanque de nível, né? Nós temos aqui uma entrada, uma vazão, uma saída, vazão Q, e a vazão nesse ponto ela é determinada pelo nível em que se encontra o teu tanque. Né? Um tanque de nível tem diversas utilidades dentro da fábrica de processo. Nós temos aqui um exemplo número 1, né? Um tanque certamente serve de alimentação para alguma outra etapa de processo, onde é exemplificado com seus componentes de controle. Aqui tem outro tanque usado para separação gás, óleo, água. A questão de um tanque de nível, ele está sempre presente em diversos equipamentos de processo, um reator químico, fermentador, a base de uma coluna, condensador. Então, para esse exemplo simples, você tem o tempo de acúmulo, que é densidade, vezes a área, se A maior significa a seção transversal desse tanque, vezes a altura, esse termo aqui é o termo de acúmulo, é igual ao que entra, né, menos o que sai, ou aqui a densidade. Então, simplificando, você tem que o termo de acúmulo é igual ao que entra, menos o que sai. E a velocidade de saída do fluido, V, é dado pela equação de Bernoulli, segundo essa expressão que está aqui. Então, dito que você conhece a secção transversal, né, então a vazão Q é dada por essa expressão. Substituindo tudo isso na equação diferencial inicial, você obtém essa expressão aqui. Ó. Essa expressão ela é não linear em função que a minha resposta, nível, que é a altura do tanque, do fluido, tem aqui a raiz quadrada desse nível. Então essa equação, embora seja um sistema simples, embora seja uma dedução apenas de balanço de massa, chegamos numa expressão de uma equação diferencial ordinária não linear. Então, tomando a expressão do nível com o tank, né, e dito que H barra é o valor dessa expressão matemática aplicada no ponto de referência, então a minha função é aproximadamente igual ao valor da função no ponto de operação
mais os termos que compõem a expansão na série de Taylor. Truncando isso para um sistema linear, então minha derivada, meu nível com o tempo, é dado pela função, que é essa que está aqui, ó, no ponto de operação, mais a derivada dessa expressão em relação à variável h, avaliada no ponto de operação, multiplicada pela variável desvio, mais o valor dessa função, né, derivada dessa função, em relação ao meu sinal u, que é um sinal que eu posso manipular, ou que vai variar, né, avaliada no ponto de operação. Então, esse termo que está aqui, ele é exatamente a avaliação da equação diferencial no ponto de operação. Então, fazendo esse algebrismo aqui, você tem essa expressão final. Então, aquela equação diferencial ordinária expandida em torno do ponto de operação, você teria, então, essa equação final, né? Isso aqui é a variável de desvio em relação à derivada, isso aqui é a variável de desvio em relação ao nível, e aqui é a variável de desvio, né? Todas definidas aqui, que é o ponto de operação. Então, chamando isso aqui de um parâmetro tal, né? Já que tudo são valores, são constantes, a área, a seção transversal do tubo, a gravidade, a área da secção transversal do tanque e o ponto de operação que você está trabalhando. Então, você chega aqui nessa expressão, matemática também, o ganho é dado por 1 sobre A. Então, você chega aqui nessa expressão, que é uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, derivada em relação ao tempo, é de primeira ordem, ela é linear, e esses parâmetros são constantes, né? Esse primeiro termo aqui, vamos chamá-lo de constante de tempo. Esse segundo parâmetro aqui, vamos chamar de ganho estático. Então, vamos adotar valores para essa equação diferencial, para fazer um comparativo entre a equação diferencial original e essa aproximação que nós conseguimos após uma expansão em série de Taylor. Dito que a equação originária é essa, vamos encontrar qual seria o valor da minha variável u no estado inicial, né? Quando você tem o teu nível igual a 9, que é o nosso valor que nós estamos tomando como partida para resolver essa equação. Então, dito que esse valor aqui está no estado estacionário, e esse termo de acúmulo, então, no estado estacionário é igual a zero, você tira essa expressão para essa vazão nesse ponto de equilíbrio. Então, adotando valores, né, para A pequeno igual a 1, aqui é o valor da gravidade, aqui é o nível que você está tomando como partida, você tem, esse aqui é o valor da tua vazão de saída, supondo que está no estado estacionário, para o nível H igual a 9. Então, adotando os valores e calculando a constante de tempo para aquela equação diferencial ordinária de primeira ordem, que é a aproximação desta equação aqui, o ganho estático, usando os parâmetros adotados para o nosso exemplo, onde o valor inicial é 9, nós temos este valor aqui, substituindo a equação diferencial ordinária de primeira ordem, nós teríamos então essa equação. Lembrando que ela está sendo expressa em termos de variável desvio. A condição inicial é y no instante t igual a zero, que corresponderia a começar o meu nível igual a 9. Aqui está a expressão da equação diferencial originária, não linear em relação, porque tem a raiz quadrada de h, e a condição inicial que nós adotamos é 9. Então,
essa equação diferencial é uma aproximação linear para essa. Então vamos ver qual é a diferença que nós obtemos em termos de solução dessa equação 1 e dessa equação 2. Então, nessa figura nós temos a solução da equação diferencial ordinária não linear, a solução da equação diferencial linear, que é a aproximação da equação de cima, né? Nós expandimos ela numa série de Taylor em torno do ponto de operação, que foi nível igual a 9. Então, embora aqui seja a variável desvio, né, a resposta está sendo somada ao nível inicial, que é 9, então as duas estão na mesma escala. Então vocês veem que a aproximação ela está, digamos, para valores pequenos de tempo, né, na fase transitória, que está basicamente a mesma coisa, mas a partir de um certo momento a minha aproximação não corresponde bem ao valor da equação original. Dito que essa equação aqui, que é originária do balanço, representa de fato, pode representar bem um experimento, né, porque ela é originária do balanço sobre lei de conservação, a minha aproximação truncada para a primeira ordem, para ter uma expressão linear, ela não está aproximando bem, né? Então isso aí pode ocasionar diversos problemas, dependendo da sua aplicação. O ideal aqui, nós vamos ver na etapa posterior, seria ajustar esses parâmetros. Lembre, esse parâmetro aqui seria a constante de tempo do meu processo. Esse aqui seria o ganho estático do meu sistema. Então, se nós ajustássemos esses valores com dados experimentais, nós podíamos então aproximar, né, os dados retirados dessa curva de cá, para tentar aproximar essa variável, essa solução dessa equação com a equação original.